Após mais de 4 horas de discussão, a Câmara dos Deputados Federais rejeitou a proposta de redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos nos casos de crimes graves. 303 deputados votaram a favor e eram necessários, no mínimo, 308 votos. Desde a manhã desta terça-feira, houve mobilização por todo o país contra a proposta de emenda à Constituição. Veja como foi em São Luís. Nos cartazes, há argumentos contrários à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O ato público no centro mobilizou cerca de 200 manifestantes contra a alteração do artigo 228 da Constituição. O investimento em educação é apontado como uma das principais estratégias para diminuir a violência no país. De acordo com o IBGE, em 2013, mais de 1,5 milhão de adolescentes entre 15 e 17 anos estavam fora da escola. O que nós precisamos é de uma educação primária, né? Atingir a população de modo geral, que a educação ela possa evitar que um adolescente ele se vulnerabilize. Nós precisamos de escola que possa ocupar o tempo desse adolescente com algo que lhe dê um projeto de vida melhor. A redução também foi criticada por lideranças de movimentos estudantis e da juventude negra. O Brasil é o segundo país do mundo, atrás apenas da Nigéria, onde há mais assassinatos de adolescentes e jovens negros. A nossa preocupação é de que fica parecendo que o Estado brasileiro não conhece a sua própria população, né? Acreditar que os jovens brasileiros, que as crianças brasileiras precisam ser penalizadas por uma deficiência que é de Estado efetivamente. Então a gente está passando por um momento em que nos assombramos com a possibilidade de que os meus filhos, que os meus netos, né, por qualquer medida, né, considerada infração, crime, né, e existem outras demandas que envolvem isso também, possam estar sendo encarcerados, né, porque o Estado não consegue efetivamente garantir que exista desenvolvimento, né, e que exista também possibilidade de transformação social para essa juventude. A gente é contra a redução, né, da maioridade, tendo em vista que os mais lesados são as classes de menos prestígio, né? São os pobres que são os mais lesados, porque não tem uma política pública favorável que faça com que esse jovem, né, não se envolva com violência, com a criminalidade. Segundo a estimativa da Unicef, os adolescentes brasileiros são mais vítimas do que autores de violência. Eles somam cerca de 21 milhões em todo o país, mas deste total é irrisório o percentual de crimes contra a vida cometidos por eles, apenas 0,01%. Também é mais provável que um adolescente seja assassinado do que um adulto. O índice de adolescentes vítimas de homicídio ultrapassa os 35%, enquanto na população em geral não chega a 5%. O que realmente vai causar algum impacto, e isso está comprovado por todas as pesquisas, é o investimento na base, é o investimento nas políticas básicas de educação, de lazer, de moradia, de participação. Isso realmente pode ter algum efeito. A redução da maioridade penal, ao contrário, pode até agravar a violência que nós vemos nas nossas cidades, especialmente nas grandes cidades, porque nós vamos colocar adolescentes que estão ainda iniciando a sua formação de valores e tudo mais, com 16, 17 anos, em presídios convivendo com adultos que alguns deles já praticaram uma série de crimes ao longo de muito tempo. E o nosso sistema carcerário, infelizmente, não é preparado para ressocializar o seu detento. Ainda para discutir o tema, nós chamamos ao vivo a repórter Luanda Belo. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Silan. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Bom, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, eu estou aqui com o Antônio Pedrosa, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a OAB que é fechada nacionalmente se posicionando aí contra a redução da maioridade penal, e estou também com o deputado Júnior Verde, que é a favor da redução da maioridade penal. Então eu começo perguntando aqui para os dois. Ontem nós tivemos a rejeição da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos no caso de crimes hediondos. Agora a matéria deve voltar a ser votada integralmente, defendendo que a maioridade para todos os crimes. Quais seriam então as consequências no caso de ser aprovada essa votação? Boa tarde.
De acordo com essa proposta original, nós teremos um número muito maior de adolescentes em conflito com a lei que teriam que ser transferidos para o presídio convencional. E o impacto disso sobre o sistema seria muito maior do que praticamente um déficit que nós temos de metade das vagas do nosso sistema prisional. O Brasil já está em dívida com o sistema prisional convencional desde as suas origens, nunca conseguiu se readequar à lei de execução penal. E agora, se essa proposta for apresentada e aprovada, nós teremos uma dificuldade maior, porque esse quadro de superlotação vai se exacerbar e nós vamos ter uma atividade de recrutamento para padrões de faixa etária muito menor, dentro das facções criminosas. Portanto, eu acho que vai agravar mais ainda o problema da violência. Ok. Deputado Júnior Verde, então, no seu posicionamento, quais seriam então as consequências caso essa matéria seja aprovada na íntegra, reduzindo a maioridade penal para todos os crimes? Primeiro, nós precisamos reduzir, infelizmente é uma realidade hoje para o Maranhão e para o Brasil, nós precisamos reduzir esse senso que a sociedade tem de impunidade. A redução, ela vem ao anseio de uma sociedade que, acima de tudo, ela tem que se defender e aí é preciso a previsão legal. O menor infrator, por exemplo, aquele que tem 16 anos, ele já pode votar, ele pode escolher o representante, porque ele não pode realmente responder pela sua culpabilidade. Então, essa medida, que certamente vai ser reapreciada pelo Congresso Nacional, ele visa realmente defender a sociedade. Então, claro que nós estamos falando da perspectiva de ampliação de número de menores que possam vir a estar em presídios. Mas, recentemente, inclusive, o ministro Lewandowski, que esteve aqui junto com o governador, assinaram que na verdade um termo que prevê a construção de mais unidades prisionais, mas, acima de tudo, penas alternativas, como nós vimos ele participando, e a lei de execução penais estabelece, dentro dessas prerrogativas, até o uso de tornozeleiras, já numa condição de avanço dessa condição. É claro que nós podemos pensar na perspectiva social de criar alternativas para que esse jovem realmente ele não enverede no mundo da criminalidade, mas o fazendo, ele tem que responder na medida da sua culpabilidade. Então, nós defendemos a condição da pena como uma defesa para a própria sociedade. Continuando aqui mesmo com o senhor, nós observamos que muitos deputados eles têm defendido essa posição, falando que estão defendendo a opinião pública, certo? Com relação a esse caso. O senhor acha que a população está suficientemente se apercebendo do que está acontecendo, de como esse processo está sendo conduzido, do que está envolvendo? Você acha que a população está realmente sabendo o que está acontecendo? Ontem nós observamos, inclusive na própria votação, jovens interagindo, manifestando as suas indignações, uns contra, outros favoráveis, porque o que nós temos que compreender é que hoje, pelo avanço da comunicação, da informação, da internet, de tudo, o jovem está antenado, é como na própria perspectiva de linguagem, ele se desantenado. Então, é um jovem que certamente ele sabe das suas responsabilidades. Nós não podemos só dar direitos, nós temos que dar deveres. Então, a pena ela pode ser estabelecida. Agora, a sanção prevista para que ele, dentro da condição dele poder infringir a lei, ele deve ser responsabilizado. Então, essa sociedade, ela certamente, hoje, ela vê essa perspectiva de poder fazer com que o menor que comete crimes, inclusive vários menores que cometeram diversos crimes abomináveis que a sociedade condena, mas que, infelizmente, não sofreram as devidas sanções e que tem que sofrer porque a sociedade tem que se defender. E o Estado, a previsão do Estado é essa, defender a sociedade. Por isso que é uma obrigação do Estado fazer a segurança pública e é uma responsabilidade de todos nós, como família, como sociedade, amparar os nossos jovens. Eu sou, por exemplo, produto de escola pública, sempre estudei em escola pública, então o jovem tem opção, tem escolha em enveredar pela educação, mas às vezes quando não o faz, ele infringe as normas legais, tem que sofrer as sanções legais. E o senhor acha que a OAB acha que a população está suficientemente informada desse processo, de como ele está sendo conduzido e das consequências dele? Não, absolutamente. Eu acho que a população ela está, ao longo de todo esse processo, sofrendo um bombardeio midiático de um setor da mídia que já fez uma opção histórica pela redução da maioridade penal, porque faz uma opção de classe, sabe que essa criminalização vai ser dirigida especialmente aos filhos dos mais pobres. Nós temos uma estatística horrorosa no país, nós somos um dos países do mundo que mais mata adolescente, e especialmente adolescente pobre e negro.
São jovens na faixa etária de 16 a 24 anos que estão sendo exterminados. Nós matamos cerca de 54 jovens por dia no Brasil. Portanto, nós não somos um país que dá direito para os adolescentes. Pelo contrário, nós estamos exterminando nossos adolescentes pobres, e essa legislação que pretende combater a violência, ela vem muito em sintonia com esse desejo das elites brasileiras de fazerem um acerto de conta, especialmente com a população mais pobre. Muito bem. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai completar 25 anos agora. Ele já previa punições para crianças e adolescentes que cometem delitos e crimes. Por que não está funcionando o Estatuto? Ou ele está funcionando precariamente, na sua opinião? O Estatuto nunca foi implementado porque os governantes brasileiros nunca assumiram o compromisso de implementar na totalidade esse setor da responsabilização juvenil no país. Então, o SINASE, por exemplo, ele foi praticamente abandonado por todos os gestores. Hoje não se fala mais nesse compromisso, nesse pacto de atendimento que cada uma das unidades da federação teriam na implementação do sistema socioeducativo. E a Câmara dos Deputados deveria se preocupar em responsabilizar criminalmente esses gestores que deixam de implementar o ECA, porque o ECA é um sistema de responsabilização até mais eficiente do que o sistema de responsabilização tradicional das penitenciárias. O índice de reincidência no ECA é de 20%, enquanto que o das penitenciárias é de 70%. Então, quando você vai comparar as duas legislações, você chega à conclusão que o ECA é muito mais eficiente e ele pode ser utilizado como uma legislação muito mais antenada com as possibilidades de ressocialização desse segmento da população, que é especialmente a população mais pobre brasileira. Deputado, e na sua opinião, o ECA é suficiente, o Estatuto é suficiente para contornar essa situação, a situação de criminalidade? A grande questão não é só o aspecto formal da lei. É preciso que a própria sociedade repense a sua condição no aspecto principal das políticas públicas, que o Estado, enquanto sociedade que interage para este fim, precisa cumprir o seu papel essencial, que é justamente esse, de poder promover as ações positivas que possam realmente dar oportunidade a todos. Claro, quando nós falamos na geração de oportunidades, o Estado ele tem todo um conjunto realmente estruturante que permite realmente as opções. O jovem tem a sua opção. Tem a opção de escola, tem a opção de políticas que estão sendo desenvolvidas, tem opções, tem escolha. Então, o que nós não podemos, é claro, primeiro, o ECA tem as suas previsões legais para justamente fazer com que medidas socioeducativas possam ser tomadas e o jovem possa ser ressocializado neste aspecto. É claro que, por si só, é preciso, concomitante à lei, que o Estado e as políticas sociais interajam para fortalecer estes investimentos, que é poder dar opções, dar oportunidades aos nossos jovens. Então, nós só fomos favoráveis à lei, quer dizer, à punição, mas somos favoráveis, acima de tudo, às políticas de investimentos que permitam a integração desses jovens em políticas de fortalecimento à sua cidadania, à sua educação. Agradecemos aqui a presença do deputado Júnior Verde, advogado Antônio Pedrosa da OAB. Voltamos ao estúdio.